Ele não, porque como historiador eu jamais poderia compactuar com alguém que representa um grande perigo aos pilares da nossa democracia. Apoiar um candidato que enaltece o golpe militar de 1964, que por sinal marcou de forma sombria e profunda a história do nosso país. Ou ainda, apoiar alguém que exalta um torturador conhecido por tamanha barbárie durante a ditadura militar. É inadmissível que a nossa história seja esquecida ou ignorada, e do sofrimento, da resistência, da repressão, da censura ou das mais monstruosas torturas nos porões escuros do DOPS, não temos sequer aprendido como lição a continuar a dizer basta. Outra vez não. Ele não. Ele não, porque eu não quero ter medo de andar de mãos dadas com a pessoa que eu amo. Ele não, porque eu não quero virar a estatística da violência contra a população LGBT. Ele não, porque ele não merece. O governo dele seria um desastre para nossa fauna, nossa flora, nossa sociedade, nossa economia, nossa arte, nossa música, nossa liberdade, nossa expressão. Eu digo ele não, porque com ele os direitos dos mais pobres, dos trabalhadores, correm o risco de serem perdidos, de serem retirados, assim como atualmente no governo de Temer tem ocorrido. Então ele não pela manutenção dos direitos. Não voto nele, não escolho elegê-lo em virtude de garantir direitos, de manter direitos, de preservar direitos e ainda mais, de ampliar os direitos para todos, oprimidos e vítimas de uma sociedade castradora. Ele não, porque a proposta de governo que ele traz já foi tentada e não funcionou. O Brasil é uma democracia há 30 anos porque esse tipo de governo autoritário, militarista, de armamentação e de violência não funciona. E se funcionasse, a gente seria um governo militar até hoje, o que não é o caso. Ele não, porque ele quer que o trabalhador abra mão de seus direitos para ter emprego, mas ele mesmo não abre mão de seus privilégios. Ele não, porque a sua ideia de Estado mínimo representa a privatização de todas as nossas riquezas e o colapso da educação. Ele não, porque não existe liberdade sem autonomia, e não há uma única ocorrência deste termo em seu programa de governo ou discurso. Ele não, porque armas não são capazes de garantir a paz. Eu não voto porque, primeiramente, sou bibliotecária e jurei defender o cunho liberal e humanista da minha profissão. E isso me faz querer zelar pela verdade, pela justiça, pela igualdade de direitos e oportunidades iguais entre todos e todas. Sou contra tudo o que ele defende e vai de encontro a todos os pressupostos de tolerância, igualdade e fraternidade. Sou contra porque tudo aquilo que ele defende vai de encontro ao direito humano de existência, vai de encontro à existência e à vida das pessoas. E só por isso já é motivo suficiente para não se atrelar e não se coadunar com as ideias de tal pessoa. Pessoas como ele, Bolsonaro, já matou milhares de nós, negro, gay, mulher. Enquanto o seu discurso é ódio, o Brasil só está pedindo amor. Ele não, porque ele representa o atraso, o desconforto social. Ele não, porque ele representa todos os valores retrógrados de direito. Ele não, porque ele representa a hipocrisia social. Ele não, porque ele é misógino. Ele é fascista. Ele não, porque ele não fala a verdade. Ele não, porque ele votou contra os direitos trabalhistas para as domésticas. Ele não, porque votou a favor do congelamento dos gastos com saúde, educação e infraestrutura por 20 anos. Ele não, porque ele é intolerância. Ele não, porque ele é intransigência. Ele é falta de educação. Ele é deseducação no processo eleitoral. Ele não, porque movimento social deve existir com tranquilidade para fazer as suas lutas e cobrar os direitos da população a qual representa. Ele não.
Bolsonaro não, porque é uma questão de humanidade e de solidariedade com os grupos que estão sendo alvo do seu discurso de violência e exclusão, porque não podemos aceitar que a violência e o fascismo seja pregado e institucionalizado no nosso país. Ele não representa os ideais de democracia e tampouco de liberdade de pensamento. É uma ameaça ao desenvolvimento socioeconômico e suas propostas são rasas e autoritárias e revelam ainda um comportamento fascista e antidemocrático. Nós não precisamos de um presidente assim. Ele não, porque ele não apresenta uma proposta concreta em seu plano de governo para a cultura e a educação. Ao invés disso, ele defende o desmonte do Ministério da Cultura e ataca de modo vergonhoso o pensamento de Paulo Freire, um dos maiores educadores e intelectuais que tivemos no Brasil. Eu, como professor, devo lutar e resistir para que ele não